Agora, essa fala eu vou ter que deixar para o nosso advogado, Dr. Diego. A grande disputa pelo mercado, dermoterapeuta versus dermatologista, e onde entra o tricologista. Porque confunde muito a cabeça das pessoas, e até trouxe isso aqui porque teve uma profissional que veio falar que ela colocou dermoterapeuta na biografia do Instagram, e uma dermatologista, acredito eu, extremamente desinformada, foi questioná-la que ela não poderia usar essa nomenclatura. Então, até queria que o Dr. Diego já fizesse um adendo a esse tipo de desinformação que é repassada todos os dias, principalmente para a classe médica que ainda não conseguiu aceitar que nós também conseguimos devolver saúde ao couro cabeludo e que talvez tenhamos um atendimento até muito mais humanizado. Sim, vamos conversar sobre isso. Inclusive, para quem acompanha a nossa mentoria de boas-vindas, um dos nossos diagnósticos, quando a gente monta a Alon, é justamente o que o mercado não oferecia para ajudar as pessoas, né? Quando a gente fala do dermatologista, a gente fala de uma classe médica e ele sim tem exclusividade em relação ao uso de remédio, ao uso de procedimentos invasivos, e isso é uma condição do médico. Existem profissionais extremamente éticos, eu tenho vários amigos dentro da dermatologia que são profissionais exímios dentro da tricologia médica, que até trabalhamos em conjunto, mas infelizmente existem aqueles profissionais que ainda não se encontraram e eles ficam pulando de galho em galho, tentando buscar o mercado da estética. Eu falo enquanto esteta, né? A nossa profissão ela foi altamente invadida, né? Mas isso é muito bom, sinal que está dando certo, né? Ninguém quer aquilo que não está dando certo. Mas existem sim profissionais extremamente éticos, tá? Eu não estou generalizando a classe. É só porque eu fico muito magoado quando um profissional que eu sei que estudou tanto, que se esforçou tanto, vem fazer uma fala tão desnecessária em relação a um profissional que está aí tentando, batalhando, também conquistar o seu espaço. Exato. Quando a gente olha, inclusive, para a medicina tradicional hoje, como o Prioli disse, isso não é uma regra. Mas a medicina, ela fatia o corpo humano, né, Prioli? Ela pega o corpo humano, ela fatia, o senhor fica com o coração, esse aqui fica com o fígado, esse senhor aqui fica com o intestino, esse aqui vai ficar com o cérebro, e a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Um organismo vivo, ele é interligado. Quantas vezes que você já chegou ao médico e saiu de lá com aquela impressão, olha, ele nem olhou na minha cara. E isso é muito ruim. E é a realidade de boa parte dos médicos hoje. Então a medicina, ela realmente está mais focada em tratar o sintoma. Infelizmente, ela está 100% focada em tratar o sintoma. É por isso que a maioria dos pacientes que chegavam até então com problema de alopecia hidrogenética, ele ia receber o seu kit minoxidil e finasterida. Ou se ele tem um problema de caspa, ele vai receber o tal do cetaconazol que você compra na farmácia. É o que ele tinha à sua disposição, porque ele só trata o sintoma. Então, se as pessoas preferirem ir no médico, tem total liberdade, o médico está lá para ser procurado, mas existem recursos alternativos para ajudar as pessoas sem prejudicar essa saúde, pelo contrário, sem nenhum efeito colateral. Então o dermatologista ele é sim médico e o que a dermoterapia capilar propõe não é invadir o papel do médico. E dentro do dermatologista, né, doutor Marcos, nós temos sim os tricologistas, que são esses profissionais que são capacitados para tratar o sistema capilar como um todo. E existe também o tricologista não médico, que é aquele profissional da saúde. Nós temos os biomédicos, os enfermeiros, me ajuda. O profissional da saúde em geral, ele pode fazer essa tricologia não médica. O que é a dermoterapia capilar? Como nós dissemos para você, a dermoterapia capilar ela é uma consequência da terapia capilar que já existia.
Nós tínhamos a terapia capilar como essa terapia natural, ou seja, você pega tudo que tem à sua disposição para tratar sem nenhum efeito colateral. Só que a dermoterapia trata sem nenhum efeito colateral, mas com foco no couro cabeludo. E a gente é privilegiado. Por quê? Porque nós temos à nossa disposição o dermocosmético, que conta com os ativos farmacológicos, que tem a mesma capacidade de um remédio, mas sem efeito colateral. É aquilo que eu falo. Tem profissional que me pergunta, Prioli, então quer dizer que o tricologista ele tem mais condições que eu? O que acontece? O tricologista médico, ele é aquele que vai trabalhar, óbvio, com transplante. Ele não vai nem se preocupar com a nossa profissão. Eles ficam mais nesse âmbito cirúrgico. Aí o tricologista não médico, isso eu não estou generalizando também, tá? É só porque eu trouxe aqui informações aos quais me chegam todos os dias. E aí existem alguns tricologistas não médicos, ou seja, que não fizeram medicina, mas que têm alguma formação, alguma graduação superior e fez a pós em tricologia. Que eles querem gritar ao mercado que o dermoterapeuta capilar não pode atuar. Que um cabeleireiro não pode ser um dermoterapeuta capilar. E isso não existe. Sabe por quê? De fato, a nossa profissão, ela ainda é uma ocupação. É livre, os cursos são livres, tá? E o que vai dizer se você tem capacidade ou não é o conhecimento agregado. Não é um papel, não é um título, não é uma posição, não é uma plaquinha na porta ou um bordado no jaleco. O que vai dizer se você realmente é capaz ou não é o seu conhecimento. Eu acredito muito que se cada um fizer o seu papel, cuidar da sua vida e do seu trabalho e se dedicar a ele, a nossa profissão cresce muito mais do que ficar essa briga, essa rixa. Mas são vias diferentes de atendimento, de entrega. E aí tá tudo bem, cada um trabalhando no seu quadrado e resolvendo os problemas. E aí vai do seu paciente, se ele confia mais no seu trabalho enquanto só um dermoterapeuta capilar, que é o que eles costumam dizer, ou se ele vai confiar num tricologista médico, ou num tricologista não médico, ou num dermatologista, e tá tudo bem. Mas o diferencial vai ser você conseguir sentar o seu paciente na cadeira, avaliar ele da melhor maneira, mostrar para ele que você tem condições de tratar ele através dos dermocosméticos e que, de fato, você não vai ofertar nenhum dano colateral. Então, a nossa atuação ela é completamente diferente e ela é muito, muito eficaz. Eu falo porque hoje eu tenho pacientes que tentaram se tratar a vida toda dentro da medicina e não tiveram nenhum resultado. Perfeito. E quando a gente fala de legislação, Prioli, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. E não existe nenhuma lei brasileira que dê exclusividade a qualquer profissional do sistema capilar. Vamos dar um exemplo. A lei do ato médico. É ato exclusivo do médico. Atos invasivos, a lei já traz essa exclusividade para o médico e realmente só ele pode fazer. Quando a gente fala do sistema capilar, apesar dele aparecer inclusive na lei do esteta, ele não, do profissional da estética, ele não fala que é exclusivo do esteticista. Ele fala que o esteticista ele pode atuar, ele está habilitado a atuar no sistema capilar. Não existe essa exclusividade na lei como existe, inclusive, para o médico. E existe uma inteligência por trás disso. Porque toda vez que você olha para uma profissão, doutor Marcos, que a lei ela traz algo taxativo, exclusivo, é porque está estritamente ligado à segurança, algum direito fundamental, ou eu coloco essa pessoa em risco de vida, ou eu posso tolir algum direito de propriedade, de liberdade de ir e vir. Nesse caso, o sistema capilar, em tese, ele não causa nenhuma afronta ao ser humano, não tem nenhum perigo para essa pessoa. Então não há necessidade de dar uma exclusividade para nenhuma classe. É assim que o legislador entende até hoje, dia 14/3/2023. Pode ser que mude, mas até hoje não existe nenhuma lei que dê exclusividade do sistema capilar a nenhuma profissão. E, aproveitando o adendo, não é que eu esteja aqui falando que você não precisa estudar. Longe disso. Quem me conhece sabe que eu sou um dos maiores apoiadores ao estudo. Mas eu entendo um processo. Eu vim da vida de cabeleireiro, maquiador. E aí chegou um momento que eu falei, agora eu quero estudar. E aí eu fui me graduar em estética e cosmética. Agora eu quero mais.
Estou fazendo 2 pós-graduação, já fiz vários cursos. Então, é um processo, tá? Mas não quer dizer que porque você ainda não tem uma graduação, você não possa começar a dar os primeiros passos. Porque hoje nós temos conteúdos de qualidade, nós temos a plataforma que é o Induca, nós temos a nossa biblioteca digital. Então, nós estamos te dando a grande chance de dar o pontapé inicial da forma correta. E óbvio, tem profissional que me pergunta, Prioli, eu tô perdido, você acha que eu faço biomedicina? Você acha que eu faço tricologia? O que eu faço? Olha, quando eu sento, e não é puxando pra mim, não, eu sempre aconselho a fazer estética e cosmética. Por quê? Se você faz uma biomedicina, você não vai ver nada do nosso universo, tá? Se você faz a tricologia em si, dependendo do curso, você vai estudar mais fio de cabelo, tá? Então, toma cuidado com a grade. Agora, dentro da estética e cosmética, nós temos na grade tricologia, nós temos sistema tegumentar todinho, nós temos todas as patologias, nós temos fisiologia humana, microbiologia. Então, nos dá muita condição de atuar muito melhor do que próprio só uma tricologia separada. Depois faça uma pós-tricologia, caso esse seja o seu interesse. Mas eu acredito que um caminho legal para começar, quando você fala, não, bom, agora eu já estou bem na dermoterapia capilar, mas eu quero mais. Faça um curso, uma graduação de estética e cosmética, ou também um curso técnico de estética e cosmética, não tem problema, as grades são muito próximas, só que entenda que o técnico não vai te dar margem para uma pós-graduação. Mas o superior tecnológico, sim. O conhecimento não ocupa espaço, né? Inclusive, o senhor trouxe um exemplo aqui que eu acho muito interessante, quando o senhor fala do psicólogo, que é necessário uma graduação em psicologia, e traz o psicanalista, que não necessariamente precisa ser formado em psicologia. E aí eu até pergunto para o senhor, qual que é o profissional mais bem pago hoje da saúde mental? O psicanalista. Nenhum nem outro, é o coach. Ah, é verdade. Que não é formado nem em psicologia e às vezes nunca fez psicanálise. Por quê? Porque é um profissional que entendeu uma fatia de mercado e hoje faz milhões. Quem pode falar do sucesso de Pablo Marçal, que é goiano? Quem pode falar do sucesso de Paulo Vieira? De Wendel Carvalho? Modificam vidas, de fato, né? Vamos dar um outro exemplo? Quem, em tese, poderia falar de alimentação? Nutrólogo, nutricionista? A Maíra Card é a maior coach nutricional do país. Milionária. Milionária, entregando saúde para as pessoas, mudando a vida das pessoas. Mas ela estudou, ela entendeu, ela foi em busca e ela pôs em prática. Então, esse é o mercado. Nós temos que deixar o mercado decidir quem é o melhor, quem é o mais capacitado. Infelizmente, até hoje, eu vejo muitos profissionais se agarrando no diploma. Sempre que vê alguma novidade, não, mas eu estudei, tá aqui o meu papel, tá aqui o meu diploma. Não, porque, gente, nós não podemos nos agarrar em papel. Esse papel é uma lembrança de algo que você aprendeu ontem. E hoje, o que você está aprendendo? O que você trouxe de novo para esse paciente? Você vai ficar agarrado nessa formação até quando? O simples fato de você ser um profissional com um diploma não te dá condição de ganhar dinheiro, não te dá condição realmente de você ter sucesso profissional, de você ter resultado na profissão. Então, focar na sua carreira, se desenvolver, estudar de verdade é muito mais importante do que esses outros detalhes. E até olhando para essa caminhada do coach, a gente cria o Induca Alon. Porque o coach, que é uma coisa muito legal, que é uma coisa que ajuda muitas pessoas, alguns profissionais iam ali, faziam uma formação de 3 dias e saía falando para todo mundo que é coach. Então, o Induca Alon é justamente para uma pessoa que vê aqui, às vezes, 2 aulas do Prioli, compra um dermocosmético da Alon e sai falando para todo mundo que é dermoterapeuta capilar. E não é. Para você ser um dermoterapeuta capilar, você precisa ingressar na nossa plataforma, você precisa entrar no Induca, você tem que passar por uma formação, você tem que entender tudo. Aí então você pode se posicionar como dermoterapeuta capilar e ajudar muitas pessoas. Justamente. Inclusive, vai sair agora o plano de estudos na ordem que seria a ordem mais adequada para você
gerar essa formação dentro da dermoterapia capilar, porque hoje a nossa plataforma ela já está abastecida com todos os conteúdos que nós precisamos ter para, de fato, conseguir atuar da melhor forma possível. Porque parece que quando a gente traz exemplo, deixa as coisas mais claras, né, doutor Marcos? Porque as pessoas veem em outros mercados coisas que estão acontecendo no dela e ela está paralisada, ela não se movimenta pelo novo. Igualzinho o cara do táxi, que viu o Uber entrar, não fez nada. Roubou o mercado e ficou para trás. E ficou para trás, exatamente.